Eu sou o pastor José Rafael, saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa estar no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar aqui com uma frase de Pelágio, em 412 depois de Cristo, mais ou menos, que diz assim: o pecado de Adão prejudicou somente ele e não a estirpe humana. No Sínodo de Cartago, em 412 depois de Cristo, Selético, discípulo de Pelágio, que persistia nessa mesma visão de Pelágio, foi acusado como herege. Amém? Dizer que realmente o pecado de Adão não prejudicou a raça humana, a não ser somente o próprio Adão. Ali no Sínodo de Cartago, ele foi acusado, o discípulo de Pelágio, Selético, foi acusado de herege por isto. Por que herege? Segundo Pelágio, a raça humana não foi prejudicada através do pecado do primeiro homem, Adão. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos revela que através do pecado do homem sofremos grandes consequências e consequências graves. A primeira consequência advinda a nós através do pecado do primeiro homem foi o próprio pecado, que atingiu assim todos nós, a raça humana. Romanos capítulo 5, verso 12 nos revela isso, contradizendo a Pelágio, diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos capítulo 3, também verso 23, vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, através do pecado, vieram realmente, através da queda do homem, veio-se realmente grandes consequências, e uma dessas consequências é o pecado que foi generalizado e passou a todos os homens. E se nós pararmos a analisar somente o pecado, da consequência do pecado, nós podemos ver, ao primeiro ponto, a mulher, que por sua vez com dores, daria daquele em diante a luz, a qual o próprio Senhor havia determinado como punição em Gênesis 3,16. Outra consequência com respeito ao pecado é que a terra foi amaldiçoada e começou a crescer espinhos, abrolhos, e agora o homem, com muita fadiga, dor, muito trabalho, tiraria da terra o seu pão de cada dia. E mais uma consequência com respeito ao pecado, nós vemos que a morte assim também passou a todos os homens. Tudo isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 16 a 19. É bom lembrarmos que, diante da consequência do pecado, a primeira morte que veio ao homem foi a espiritual, o afastamento de Deus, a perca da comunhão do homem para com Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, a parte A nos diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte, podemos primeiramente dizer que espiritual, e depois a morte física. Efésios capítulo 2, verso 1, nós vamos entender melhor essa morte espiritual, quando diz lá o apóstolo Paulo, que ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, pois ele nos vivificou, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Essa morte é o afastamento de Deus, essa morte é a quebra da comunhão do homem para com Deus. E a outra consequência deste pecado é a morte física. De acordo com Eclesiastes, nós vemos isso, quando ali o escritor, pregador, ele manda a mocidade lembrar de Deus, do Criador, nos dias em que eles estão vivendo da mocidade. E no versículo 6, o versículo 7 de Eclesiastes 12, ali nos diz a palavra do Senhor: antes que se quebra a candeia de prata, se despedace o copo de ouro,
se despedace o cântaro junto às fontes, se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E como assim também deixa registrado a nós, o escritor aos Hebreus capítulo 9, verso 27, que daí por diante está ordenado o homem, ou como ao homem está ordenado, ou está ordenado ao homem, morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então a primeira consequência da falha do homem no jardim do Éden, a desonrar a Deus e desobedecer a palavra do Senhor, foi o pecado que não chegou somente a Adão, mas de forma generalizada a toda a raça humana. A segunda consequência deste mal, que nós, não somente Adão, mas toda a raça humana, aderimos através do nosso pai Adão, foi a consequência da justiça de Deus. A primeira parte da justiça de Deus, ela está aplicada ao momento que o homem desobedece à ordem de Deus, pois o próprio Deus havia dito em Gênesis capítulo 2, o verso 16 e 17, quando ele diz, olha, ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Neste momento, como diz o apóstolo Paulo, em que o homem desobedece a Deus e come do fruto proibido, de acordo com Romanos 3, 23, parte B do versículo, o homem foi destituído da glória de Deus. Então é o primeiro ponto da justiça de Deus que veio sobre o homem mediante o pecado cometido, é realmente a perca da comunhão com Deus, do privilégio que tinha de ali estar diretamente falando com o Senhor e o Senhor com ele, amém? Afastando-se realmente da presença do Senhor, a morte espiritual em que veio realmente sobre nós, sobre toda a raça humana. Amém? A segunda etapa da justiça de Deus diz respeito a uma espécie de fiança que deveria ser paga, para que o homem viesse reconciliar-se com Deus. Após o homem pecar, foi posto-lhe uma punição, e isso é a justiça de Deus sobre o homem. E aqui colocamos como uma fiança que deveria ser paga. A Bíblia nos diz sobre a cédula que estava registrada contra nós. Amém? E esta fiança, ela deveria realmente ser paga por nós, o homem, a Deus, por aquilo que nós cometemos. Amém? Uma espécie de fiança que deveria ser paga para que assim o homem viesse e reconciliasse com Deus. Esta fiança, interessante nós lembrarmos, Anselmo, ele chama de satisfação. Quando na teoria de Anselmo Aoste, de 1033 a 1109, na sua teoria da satisfação, ele coloca essa fiança que aqui nós chamamos de satisfação, que o homem deveria dar a Deus pelo mal que o cometeu. Anselmo chama de satisfação pelo pecado. O pecado, diz aqui Anselmo, que é deixar de dar ouvido a Deus e de dar a Deus o que lhe é realmente devido. E o que é devido a Deus, diz Anselmo? Devido a Deus é realmente nós darmos a Ele toda a justiça e retidão da nossa vontade. Toda justiça e retidão da nossa vontade, ela deve ser elevada a Deus. E foi o que Adão e Eva não fez quando o Senhor disse para não comer. Eles preferiram dar ouvido ao diabo e assim desobedeceram, desonraram o Senhor. Isto diz aqui Anselmo, é pecado, como nós vemos na Bíblia, o homem pecou. E o que é satisfação, ou o que nós ali colocamos como fiança? Amém? A satisfação é a restituição do que foi tirado. O homem agora deveria restituir a Deus, para que assim houvesse o perdão do Senhor,
para que assim novamente pudesse haver uma reconciliação do homem para com Deus. Mas há uma pergunta, né? Mas o que o homem tinha para dar a Deus diante de uma tão grande desonra? Como o homem poderia retribuir o Senhor pelo mal cometido, pela desonra cometida? A Bíblia diz em Gênesis 6, verso 5, a condição espiritual do homem dali para frente, e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Amém? Em Salmo também, capítulo 14, o verso 2 e o verso 3, o Senhor nos diz: o Senhor olhou desde o céu para a terra, os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Assim o homem, por si próprio, ele era incapaz de retribuir a Deus pelo mal cometido. Como então o homem poderia pagar a fiança ou satisfazer o Senhor pelo mal cometido? Não havia como o homem satisfazer a Deus. Amém? Tudo que o homem era e de tudo que o homem se provia, como até hoje se provém sobre a terra, vem do próprio Deus. Foi Ele que tudo criou, que tudo fez, e por sua vez o homem não tinha como retribuir o Senhor e pagar a Deus, ou como hoje nós conhecemos, oferecer o perfeito sacrifício, uma vez que tudo quanto o homem é e possui vem do próprio Deus. E agora o homem manchado pelo pecado, pela desonra, pela desobediência a Deus, não tem como oferecer o perfeito sacrifício. A terceira consequência deste mal cometido por Adão e Eva é a consequência do juízo. Amém? Após o homem pecar, e isso é a primeira consequência que veio ao homem. O pecado é a primeira consequência ao homem. E veio então depois a aplicação da justiça. Amém? Que é a segunda consequência. A aplicação da justiça, a perca da comunhão com Deus e a imposição da fiança e a satisfação de Deus pelo pecado cometido, que é a segunda consequência, como nós estudamos. A primeira consequência, o pecado e os males advindos pelo pecado. A segunda consequência, a justiça, a perca da comunhão com o Senhor e realmente a necessidade da fiança, ou, como diz aqui Anselmo, falou agora aqui da mente, a satisfação que o homem deveria dar ao Senhor. Amém? Diante de uma desonra tão grande e de um pecado tão grave cometido pelo homem contra o próprio Deus e da justiça imposta pelo seu crime, desonra ou pecado, como nós queremos entender, o homem é levado ao tribunal de Cristo e é levado então diante do juízo eterno, que então este é o terceiro ou a terceira consequência do homem pelo mal cometido pelos nossos pais que chegou até a nós, o juízo de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que foi feito por meio do corpo, de bem ou de mal. Ou a terceira consequência do mal cometido que chegou a todos nós é o juízo, em que realmente ninguém fugirá desse juízo. Todos nós passaremos pelo grande
tribunal de Cristo pelo juiz de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, para encerrar, e diz, com respeito ao juízo, essa terceira consequência, que viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi a morte, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, abriu-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Mostrando a nós aqui, nessas poucas palavras, as três maiores consequências, e delas advém todas as outras, vindas sobre nós, sobre a raça humana, através do pecado dos nossos pais, que chegou a todos nós. Por isso todos nós somos pecadores, por isso todos nós recebemos a justiça de Deus, por isso todos nós chegaremos ao juízo de Deus. Amém? Diante disso, cabe a nós o quê? Voltarmos à palavra, voltarmos ao Senhor Jesus Cristo, clamar graça, misericórdia, envolver-nos da vontade de Deus, porque somente o Senhor pode dar-nos esta graça e nos livrar tanto da primeira quanto da segunda e terceira consequência, não no sentido de nos tirar da última consequência do juízo, amém? Porque o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, Ele paga a nossa dívida, da justiça que nós não temos condições de pagar através da sua morte na cruz do Calvário. Ele fez isso em ressurreição, e Ele, por sua vez, nos livra no dia do juízo, sendo nosso advogado fiel, realmente tomando a nossa causa através da sua morte e a nossa aceitação a sua morte e a nossa rendição à tua presença, à sua palavra. Assim nós seremos no juízo absolvidos da condenação e recebendo a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus continue falando no seu coração, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.